Estimados irmãos da Congregação Concórdia, estimados visitantes aqui presentes e também a todos que acompanham o culto pela internet, que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine também na reflexão da sua santa palavra e que nós possamos sempre com toda a humildade acolher essas palavras e aprender delas, crer nelas e testemunhá-las. Nós temos em nosso texto do Antigo Testamento uma parábola. Ele começa a contar uma história, no versículo 1 e 2. Podemos dizer que nesses versículos ele tem um cântico fúnebre. Vocês sabem o que é um cântico fúnebre, né? Tem algumas músicas que nos remetem logo para a questão de um funeral, de morte, nos lembra isso. Por que fúnebre? Porque depois de muitos cuidados, Deus vai abandonar a sua vinha, que é o povo de Israel. Quando a gente olha o cuidado que Deus teve com a sua vinha, com o seu povo, nós vamos entender o que Deus está dizendo. Veja que ele diz assim: o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Quer dizer, ele escolheu uma terra boa, teve esse cuidado. Depois sachou-a, quer dizer, cavou o chão, preparou a terra, depois limpou-a das pedras. E isso me fez lembrar que para vocês construírem, para vocês, muitas vezes na terra de vocês, quantos de vocês não carregaram pedras da sua terra para preparar pelo menos um canto para ser plantado? E escolheu as melhores vides, quer dizer, escolheu aquelas uvas, aquelas mudas excelentes e que iriam produzir bons frutos. Ele cuidou disso. Depois de fazer isso, ele ainda edificou no meio dela uma torre para colocar um vigia que pudesse reparar na sua lavoura e vigiar, cuidar dela. E também abriu um lagar. Um lagar era um tanque onde as pessoas guardavam o fruto da vinha. Eles colhiam, preparavam o suco e ficava lá, recolhido nesse lugar. Depois de todo esse cuidado, o que aconteceu? Deu frutos amargos, bravos, ruins de comer. Frutos ruins que não serviam para nada. E vejam como Deus cuidou do seu povo de Israel. Ele os tirou os tirou do Egito depois de 430 anos de escravidão. Ele foi lá buscar o seu povo, ouviu o seu clamor. Durante a peregrinação pelo deserto, pelos 40 anos, não estragou o calçado, sua roupa não estragava. Deus providenciava maná, carne no deserto, água tirava das pedras. Cuidou desse povo durante o dia em uma nuvem, e à noite numa bola de fogo. Não permitiu que os seus inimigos os atacassem e destruíssem, mas até protegia esse povo dos inimigos. Deu a eles grandes líderes, que na verdade a torre que ele fala no meio da vinha são os líderes, Moisés, Josué, que os conduziu Moisés pelos 40 anos e depois Josué, quando entraram na terra prometida, colocou eles em uma terra que mana leite e mel, quer dizer, fartura.
muita fartura, tinham o que precisavam. Depois de todos esses cuidados e amor demonstrado, esse povo produziu frutos amargos, frutos bravos, frutos que não dava para Deus comer, frutos que fez com que esse Deus agora dissesse: eu vou abrir mão de vocês, eu vou permitir que vocês sejam atacados, que vocês sejam destruídos, e eu vou entregar a vinha para outros, como diz o texto do Evangelho, para outros povos que produzam frutos. Deus então pronuncia o castigo sobre aquela vinha que era o seu povo, dizendo: eu vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as pareiras. A plantação ficará abandonada, as pareiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. Nós vivemos períodos longos de seca e a gente sabe o quanto a falta de chuva seca, não produz nada. Nós sabemos disso. Hoje, século 21, nós somos a vinha de Deus. Nós somos a vinha de Deus. Todos aqueles que foram batizados, aqueles que receberam a fé em Cristo, esses são a vinha de Deus nos dias de hoje. Muitas vezes imaginamos um Deus insensível, um Deus totalmente longe de um ser humano. Imaginamos um Deus que não sofre pelo seu povo, por nossa causa, um Deus que não cuida. Mas vamos olhar, irmãos, para o cuidado de Deus nos nossos dias. Assim como Ele cuidou da sua vinha, do povo de Israel no Antigo Testamento, vamos olhar agora rapidamente. Eu sei que vocês poderiam aumentar a lista. Depois da queda em pecado, Deus providenciou um Salvador. E o povo do Antigo Testamento não tinha essa alegria, ele tinha a promessa. Nós não. Hoje nós temos uma promessa cumprida. Deus enviou o Salvador, o Messias. Esse Messias, ele fez de tudo, ele fez um trabalho excelente, ele ofereceu o melhor sacrifício pelo seu povo. Esse Messias se doou ao ponto de deixar verter o seu sangue, se deixar pregar na cruz por nossa causa. Esse Messias, e através dele nos dá o perdão. Ele tira as pedras, sabe quando for falar que carregaram as pedras daquela terra para que a uva produzisse? As pedras são os nossos pecados. E eu não consigo carregar nem os meus pecados para longe de mim, muito menos o de vocês. Quem faz isso é Deus. Ele continua limpando a terra, a sua vinha. Ele continua trabalhando, tirando essas pedras, para que a gente tenha uma boa terra. Permitiu que a sua palavra chegasse em nossas mãos, mesmo depois de tantas guerras, de tantos problemas da natureza. Nós hoje temos a bênção e a alegria de ter até mesmo o original da palavra de Deus, tanto em hebraico como em grego, e temos a alegria de ter a tradução disso em nossas mãos.
providenciou para nós uma vida eterna. Ela já é nossa, ela é minha, ela é de vocês. Nós não precisamos mais trabalhar, lutar, espernear e gritar para alcançar essa vida, ela já é nossa. Nós temos uma casa. Eu penso que aqui dentro ninguém está passando fome. Nós temos casa, nós temos carro, nós temos pais que moram com a gente ainda. Temos nossos filhos ainda aos nossos cuidados. Nós temos pessoas ao nosso redor que lutam, que trabalham pela mesma causa. E eu sei que a lista poderia continuar. Na época do profeta Isaías, o povo era o povo de Deus, irmãos. E ele foi visitar o seu povo. O texto não está se referindo aos que não creem aqui, irmãos. O texto não está cobrando frutos de alguém que não conheceu Deus. Mas ele está se referindo àquele que ele havia escolhido para ser o seu povo. Lá encontrou somente frutos amargos, ruins, péssimos. Fico pensando em Deus no dia de hoje, nesse contexto social que nós hoje estamos vivendo. Deus olhando lá de cima para o seu povo, para os seus filhos. Se Deus chegar hoje na sua vinha, que somos nós, o que Ele encontraria? O que Deus vai encontrar hoje no seu povo? Frutos dignos de arrependimento ou frutos amargos, ruins? Estamos vivendo possibilidades terríveis para a sociedade. Vocês sabem disso. Isso não é novidade nenhuma. As possibilidades que estão diante dos nossos olhos, elas não são boas. São terríveis. E diante disso, que fruto Deus encontrará entre o seu povo, entre os seus filhos? Vamos levar algumas coisas em consideração. Hoje, até mesmo a idolatria já não causa mais espanto entre o povo de Deus. Eu sei que todo mundo é livre para servir, para adorar o Deus que quiser. Mas entre aqueles escolhidos, aquele povo de Deus, a idolatria não pode ser algo normal. Para a salvação, a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Mas isso é para salvação, isso não significa que eu não posso confiar, talvez meus bens nas mãos de vocês, que eu não possa confiar um segredo para alguém, que eu não possa confiar certas coisas, mas para salvação, maldito o homem que confia no homem. Talvez encontre entre o seu povo alguns que já não tenham mais a sua palavra a sério. Infelizmente, entre o povo de Deus, a Escritura já passou a ser algo vulgar, algo ultrapassado, que não faz mais sentido nós ficar lendo, meditando e orando, porque são palavras escritas há 4.000 e poucos anos atrás. Então, como é que eu encaro isso? Se nem a palavra de Deus encontra mais lugar entre o coração dos filhos de Deus, como diz o texto de Timóteo,
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, escutem o que Deus diz, e ponto final. Não vamos nos entregar às fábulas ou aquilo que o coração da gente gostaria que fosse anunciado e pregado. Não é assim. Talvez encontre entre o seu povo pessoas que concordem com a liberação da maconha. Eu digo para vocês, irmãos, que cada um pensa do seu jeito e se deixa guiar do jeito que quiser. Mas nós já temos drogas demais liberadas. A própria bebida alcoólica é uma droga que está destruindo famílias, que está detonando muitas famílias. Muitas crianças não têm o que comer e o pai enche a cara, bate na esposa. Eu não estou dizendo que beber uma cerveja você vai para o inferno, mas nós temos que encarar uma realidade que nós temos problemas dentro das famílias cristãs com bebida. E já temos drogas nas prateleiras das farmácias que, depende do consumo, vai matar. E mesmo com todo o cuidado do governo, dos médicos, aí as pessoas ainda conseguem destruir o próprio corpo com elas. Pensemos. Talvez Deus encontre entre o seu povo alguns que concordem com o aborto, que até mesmo concordem com aquela frase: meu corpo, minhas regras. Mas aonde está escrito que há direito de tirar uma vida? Onde está escrito isso? E a gente daí usa frases para camuflar o pecado. A mãe é inocente, mas a criança também é. E no caso de um estupro, nós não deveríamos então pegar o culpado e fazer com que ele pague pelo crime? Mas rapidamente essas pessoas são soltas e já logo estão prontas para aprontarem de novo. Mas a solução que muitas vezes se encontra é tirar a vida de uma criança. Daí está resolvido o problema. Não. A mulher que vai tomar uma decisão dessa, ela vai atrair sobre si problemas emocionais, problemas com Deus. E eu garanto para vocês que esses serão muito mais graves do que cuidar de uma criança. Talvez encontre entre o seu povo pessoas que concordem com a ideologia de gênero, com casamento de pessoas do mesmo sexo, e está tudo normal. Filhos que ignoram totalmente a autoridade dos seus pais e do próprio Deus. Nós estamos cansados de ver jovens atropelando seus pais, pais que olham para o pastor e dizem: pastor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Talvez encontre entre o seu povo pessoas levando uma vida sexual fora do casamento ou antes do casamento, e tudo é normal, tudo é tranquilo. Até usam aquela frase: estamos fazendo um test drive. Ora, test drive eu faço com um carro, faço com uma bicicleta.
faço com equipamento, mas não com uma pessoa, não com alguém que tem sentimentos. Vamos pensar sobre isso, nós temos que colocar a mão na consciência. Talvez encontre entre o seu povo ainda um fruto muito amargo, terrivelmente amargo, chamado omissão, que para não se opor, para não criar dor de cabeça para si, melhor é calar. E eu vou falar para vocês, a omissão é tão quanto culpado como alguém que faz. Nós não temos poder para tomar uma decisão lá em cima, nós não temos esse poder. Mas nós podemos dizer, antes que seja tomada a decisão, nossa posição é essa. E cada um responderá pelas suas decisões. O final do nosso texto diz assim: o Senhor, desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Leis quebradas, não só de Deus, mas leis sendo quebradas dia após dia, e principalmente a lei de Deus. Ele desejou justiça, mas o povo clama, o povo grita para Deus por socorro. Onde está a justiça? Quando recebemos o Espírito Santo, irmãos, o Espírito de Deus, vocês, esse Deus, ele quer encontrar em nós frutos dignos do arrependimento, frutos dignos de um filho de Deus. E como cristãos, nos cabe apontar para orientar as pessoas. É muito fácil dizer, mas pastor, o senhor também é pecador. Claro, eu sei. E eu tenho muito podre para contar a meu respeito para vocês. Mas eu peço todos os dias a Deus que Ele também me lave, que Ele me purifique, que Ele me transforme, porque eu também preciso tanto de Deus quanto qualquer um de vocês aqui dentro. Ou vocês acham que o pastor é um super-homem? É aquele negócio que bate a bala e voa embora? Não, aqui entra projétil também. Deus espera que o seu povo produza frutos bons, frutos que os outros olham e que Deus olha, e é um fruto agradável aos olhos de Deus. Ele quer encontrar isso em nós, porque Ele habita em nós, porque Ele nos dá força para continuarmos produzindo. E juntamente com esse texto do Antigo Testamento, nós temos o Evangelho de hoje, quando o dono da terra mandou buscar o que lhe pertencia, mataram o filho dele. E no texto tem algo parecido com o que está escrito em Mateus 21:40, que diz assim: quando vier o Senhor da vinha, que fará aqueles trabalhadores? Se Deus viesse hoje, irmãos, aqui, assim, visível, Jesus voltava, o que Ele faria com os seus trabalhadores, com nós? Seja nós aqui em qualquer lugar do mundo, o que Ele faria com os seus filhos, se estamos produzindo frutos amargos? A resposta está no versículo 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Vejam que Deus tirou de Israel
a bênção de dizer nós somos o povo de Deus, e Ele concedeu isso para os gentios, que somos nós. É outro povo. Eu não quero que Deus tire o reino dele de nós. Eu não quero perder o reino de Deus. Para não perdermos o reino dos céus, para transformar os frutos azedos em frutos agradáveis ao dono da vinha, aqui o próprio Deus, vamos nos arrepender. Cada um examine o seu coração, examine a sua vida e se arrependa. Deus quer acalmar o seu coração. Deus quer transformar o seu coração. E aquela fruta que não se consegue comer, Ele quer comer e dizer, olha, que fruta boa. Como Ele disse lá na criação, cada final do dia dizia assim, e Deus olhou e viu que era muito bom. E Jesus voltar hoje e dizer para o seu povo, olha como eu olho para o meu povo e eu vejo que o meu povo está produzindo frutos dignos de arrependimento. Que bom que nós temos um Deus que nos dá essa oportunidade de nos arrepender, de abrir o coração e de sentir o seu perdão, de sentir a sua graça e dizer de novo, eu sou um filho do Senhor. Eu sou herdeiro do reino dos céus. Herdeiro aqui da terra, por mim podem ficar com tudo, não quero nada, mas do céu me enche de alegria, do céu me traz paz. Quando vocês forem à Santa Ceia depois, cada um examine o seu coração. Estou arrependido? Creio somente em Jesus como meu Senhor e meu Salvador e quero corrigir a minha vida com auxílio de Deus, Espírito Santo? Se a resposta for sim, irmãos, Deus vos convida, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que Deus nos dê o seu descanso, hoje e para sempre, na eternidade, nos seus braços amorosos. Amém.